Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Você que já foi entrando aí, já vai compartilhando essa live, chamando mais um para estar aqui com a gente. Estou aqui ainda preparando aqui aquilo que Deus está ministrando ao meu coração. Enquanto você está entrando aí, vai chamando mais um aí para estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você que vai entrando aí, chame mais um para estar conosco, que hoje tem algo muito bom da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Chame mais um, vai chamando mais um para estar aqui conosco, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus, eu me apresento diante da Tua presença, Senhor. Oh, Deus, eu me coloco diante da Tua graça agora, Pai, diante da presença gloriosa do Senhor, Senhor. Meu Deus, que eu possa ser, Pai, um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que eu possa ser um instrumento agora nas Tuas mãos, Senhor. Me usa, Senhor, como Tu queres, Pai. Me usa, Senhor Jesus, como Tu queres, Pai. Me usa para falar com o Teu povo, Pai. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, venha me usar, Senhor. Venha me usar, Senhor. Venha me usar, Senhor Jesus. Tu tens a liberdade, Senhor Jesus, de me usar, Senhor. Tu tens a liberdade, Senhor Jesus, de me usar, Senhor Jesus. Tu tens a liberdade, Senhor Jesus, de me usar, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Me usa, Senhor, como Tu queres, Pai. Me usa, Senhor, para falar com o Teu povo, Pai. Me usa, Senhor Jesus. Me usa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleonice, sou serva do Deus Altíssimo, trabalho para o reino de Deus. Sou casada com o pastor Ronaldo Antônio de Moraes, para a glória de Deus. Esse ano, dia 17, agora completamos 20 anos de casados, para a glória do Senhor Jesus. Somos pais de 5 preciosidades, 4 varões, uma varoa. Sou avó recentemente, meu netinho vai fazer 1 mês. Tá caminhando para 1 mês, meu Eric, para a glória do Senhor Jesus. Estamos ali congregando na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Essa igreja ela fica localizada em Osasco, São Paulo, Jardim Veloso. São 11 anos, né? 11 anos caminhando com o Senhor Jesus e 7 anos desse ministério aberto, de portas abertas. Irmãos, eu quero aqui agradecer a cada irmão que orou por mim esses dias que eu estive internada, né? Hoje não, né? Ontem, né? Hoje é sábado, né? Na sexta-feira eu tive alta para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus não foi nada sério. Os meus médicos resolveram me internar por conta que eu já estava tendo há mais de 2 semanas fortes dores de cabeça e crise de labirintite. Só que teve um episódio novo de um quadro de apagão, né? Assim, deu um clarão na minha vista e depois começou a apagar a minha vista. Então eles resolveram me internar, me deixar em observação na UTI, para saber se não tinha, né, corrido algum vasinho aqui, né? Se não tinha entupido. E graças a Deus, meus irmãos, eu fiz tomografia, fiz ressonância, fiz um exame que eles fazem por aqui, né? E ver o cérebro, deu tudo ok, para a glória de Deus. Só preciso tratar mesmo da enxaqueca e da labirintite, né? Que foi o que eles me... que eu fui diagnosticada, né? Que precisa, porque ainda tô assim, né? Tô aqui conversando com vocês, mas ainda tô assim, com um pouquinho de tontura.
Mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Enquanto a gente estava lá naquela UTI, naquele hospital, nós estávamos orando, intercedendo, né? Quando eu ia fazer a fisioterapia, que eu passava pelos corredores, eu falava para Deus, Deus, aonde eu pisar os meus pés, Pai, que haja cura, que haja libertação nesse lugar, porque às vezes a gente não pode entrar, né? Não temos a liberdade para estar entrando, né, nos leitos ali, ainda mais quando você é o paciente também. Mas eu sempre, quando eu estava ali na intercessão, orando pelo aquele povo, e quando eles me chamavam, né, para fazer a fisioterapia, que eu podia andar pelos corredores do hospital, eu andava e declarava cura sobre aquele lugar. E eu creio que o Senhor, ele se fez presente, né? Se fez presente. Eu creio que o Senhor, ele repreendeu o espírito da morte que estava naquele lugar. Eu creio que o Senhor, ele deu cura. Eu sempre falo assim, irmãos, aonde Deus nos leva é para a obra do Senhor. Seja numa simples viagem, irmãos. Seja assim, às vezes a gente pensa assim, Deus vai me levar para viajar para um lugar. Deus, ele sempre vai levar você para fazer algo para ele. Deus, ele sempre vai te levar nos lugares para você ganhar uma alma para ele, né? Seja em silêncio. Às vezes você não vai ter o contato físico com alguma pessoa, mas você vai estar ali intercedendo. Então seja um intercessor, onde Deus te colocar, seja um intercessor. Saiba que você, aonde você pisa, você carrega a presença de Deus. E aonde você chega, a cura, a libertação, a restauração. Por quê? Porque Cristo está com você, Cristo está com você. Né? Você carrega a presença de Deus. Quando a gente carrega a presença de Deus, algo acontece. Amém? Então eu quero agradecer a cada irmão que orou por mim. Cheguei em casa bem, para a glória de Deus. E hoje nós estamos ao vivo e vamos falar do amor de Deus aqui. Irmãos, hoje Deus, ele ministrou algo no meu coração. Lá no hospital ainda, né? Ontem, ainda me preparando e orando, falando com o Senhor. O Senhor falava assim, sobre libertação, mas sabe o que Deus, ele ministrava ao meu coração? A libertação da nossa alma, irmãos. A nossa alma, ela precisa estar liberta. Vamos aqui comigo, aqui, vamos abrir aqui. Você que já entrou nessa live, irmãos, eu tenho costume, já falei para vocês, deixa a sua biblinha do lado, pega a sua palavra, pega a sua espada, pega ali sua agendinha, deixa do ladinho, vamos, né, escrever, vamos ouvir ao Senhor Jesus. Eita, que hoje tá entrando bastante gente aqui, glória a Deus, aleluia. Minha amiga Ju, aleluia. Glória a Deus. Foi essa serva que me conduziu aos caminhos do Senhor Jesus. Sou muito grata pela vida dela. Irmã Dani, missionária Lene, missionária Mari, irmã Carol. Eita glória. Cauane, aleluia, irmã Cauane. Deus abençoe. Servas do Senhor Jesus. Abra comigo, meus amores, no Evangelho de João. Evangelho de João, o seu capítulo 8 e o seu versículo 32. Esse é o tema da nossa campanha de libertação. Lembrando que hoje é o nosso terceiro dia, ok? Lembrando que hoje é o nosso terceiro dia dessa campanha. Abra comigo as vossas Bíblias. Irmãos, sempre esteja com a sua Bíblia, com o seu caderninho, com as suas canetas, porque às vezes Deus vai te direcionar, às vezes Deus vai, sabe, falar algo para você ali, escreva, sabe? Fica atento àquilo que, os mandamentos, as ordenanças que o Espírito Santo de Deus vai falar para você. Então é muito bom, muito importante, tá bom? Principalmente quando vocês for acompanhar aqui a live da pastora Cleonice, tá bom? Gosto que os irmãos estejam com a Bíblia aberta, com caderno, com agenda para anotar, para aprender com o Senhor Jesus. E vamos lá, porque hoje Deus vai falar grandiosamente conosco. Vamos lá. Evangelho de João, o seu capítulo 8, o seu versículo 31, ok? Que é o tema dessa campanha, terceiro dia hoje, que nos diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? O primeiro dia da nossa campanha, eu expliquei aqui para os irmãos
que nós precisamos pedir a libertação primeiramente para nós. Lembra que eu conversei com os irmãos, falei para os irmãos assim que no primeiro dia nós iríamos orar por nós mesmos, pedindo para Deus, para que Deus viesse nos libertar. Por quê? Nós precisamos reconhecer, eu e você, que embora muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor Jesus, já dando nossos primeiros passos na casa do Senhor Jesus, já estamos com caminhando com o seu, que nem eu já tô com 11 anos, tem irmão que já tem 20, 30, mesmo assim, todos os dias é dia de se libertar. Lembra que eu falei para os irmãos na outra campanha, todos os dias é dia da gente tirar as cinzas e colocar lenhas novas sobre o altar do Senhor Jesus. Então, todos os dias, irmãos, é dia de nós chegarmos ao altar do Senhor, é dia da gente chegar à presença do Senhor, olhar para dentro de nós e pedir perdão para Deus, pedir para Deus arrancar de nós aquilo que não agrada dele e se libertar, irmãos, se libertar. O difícil desses últimos dias, que eu costumo falar para os irmãos, que a gente começa a ir para a casa de Deus, uma das coisas que Deus ele vai começar a incomodar a nós é a nossa vestimenta, é o lado exterior. Mas o nosso lado interior, irmãos, o lado de dentro, ele precisa ser moldado todos os dias. Por quê? Todos os dias o velho homem e a velha mulher, ela quer ressurgir. Todos os dias a nossa carne, ela quer gritar. Então, é necessário nós matarmos a nossa carne diária. Então, por isso que você tem que todos os dias pedir por você. Senhor, me liberta, liberta-me de mim. Era o louvor que nós estávamos ouvindo no fundo musical. Liberta-me de mim. Então, a primeira oração a gente fizemos por nós. A segunda oração, que foi feita lá no hospital, peço perdão aos irmãos. Não consegui, fazer aquela oração. Mas, irmãos, eu peguei ali o horário que eu conseguia, um horário que não estava assim entrando muito enfermeiro, porque toda hora entrava enfermeiro, toda hora entrava médico, né? Então foi um videozinho curto ali, mas eu não poderia quebrar ali essa campanha. E ali a gente intercedemos por vidas, nós apresentamos vidas ao altar do Senhor. E eu ensinei à igreja, ensinei aos irmãos que quando você for orar, pedindo para libertar a vida de alguém, a sua oração, você tem que falar para Deus assim: Senhor, abre a mente dessa pessoa, abre o coração dessa pessoa, porque essa pessoa, ela também tem que entender que ela precisa de libertação. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus invasivo. Eu tentei explicar isso para vocês. Deus, ele não é um Deus invasivo, ele não vai fazer a obra se a pessoa não querer, se a pessoa não abrir o coração. Então você tem, Senhor, transforma esse coração de pedra, Pai, que essa pessoa possa entender que precisa ser liberto, que precisa do Senhor, que precisa ser alcançado. Então essa é a oração. A oração que a gente faz para as pessoas, pedindo a libertação para as pessoas, é primeiramente falar: Deus, que essa vida ela comece a entender. Abre a mente, abre a visão, abre o coração, para que eles possam entender que eles precisam de Ti, que eles precisam ser libertos por Ti, que eles precisam ser alcançados por Ti. Você tem que orar falando para Deus, Senhor, que eles possam ser apaixonados por Ti, que eles possam Te amar, Senhor Jesus, que eles possam Te aceitar, Senhor, como único suficiente Salvador. E ali você vai apresentando essa causa nos pés do Senhor. A paz do Senhor, Adriana, saudade, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Tá dando para compreender? E hoje, vocês estão conseguindo entender, meus irmãos? E hoje, num tempo especial, enquanto eu estava lá internada, Jesus, ele falava que tinha muitas pessoas que precisavam ser libertas dos sentimentos. Sentimentos. Eu falei assim: como assim, Senhor? E aí o Senhor falou assim: tem pessoas que precisam ser libertas porque não conseguem perdoar. A falta de perdão está fazendo pessoas ficarem enfermas, ficarem doentes, ficarem atribuladas. A falta de perdão. Foi o que Deus falou. E hoje, nessa noite, nessa madrugada, nós vamos orar a Deus. O Senhor ministrava ao meu coração sobre traumas
antigos, de pessoas que carregam dores, mágoas antigas e que você precisa ser liberto deste mal, para que a tua vida ela venha fruir, para que a tua vida ela venha crescer. Talvez você possa estar aí olhando e falando assim, nossa, minha vida não anda para frente, eu já fiz campanhas e campanhas, eu já fiz jejum, eu já fiz oração, mas você perdoou? Você perdoou quem te feriu? As mágoas antigas, às vezes, irmãos, é necessário a gente voltar ao passado. Ainda que o passado nos doa e nos traga muitas tristezas, às vezes, para a gente ser curado, a nossa alma ser curada, ser limpa, a gente precisa ser liberta, a gente precisa voltar lá atrás. Lá atrás, dores antigas, traumas antigos, foi o que Deus ministrou. Talvez, irmãos, você possa estar passando por uma enfermidade e você não sabe o porquê dessa enfermidade, o porquê dessa luta, o porquê dessa prova, o porquê que a sua vida não segue para frente. E eu vou te explicar agora. Abra comigo as vossas Bíblias também agora no Evangelho de Mateus. Abre comigo no Evangelho de Mateus. Volta um pouquinho. O seu capítulo 6 e o seu versículo 14. Vamos ver aqui o que o Papai do Céu vai nos dizer nessa madrugada, para que você possa compreender como a falta de perdão, ela prejudica só você mesmo, só a gente mesmo. Você sabia que muitas das vezes pessoas que nos magoam, pessoas que nos machucam, elas estão continuando a vida delas. Porque muitas das vezes elas nem se lembram de nós, nem lembram que nos magoou. Mas a gente fica guardando aquilo dentro de nós e aquilo vai corroendo. E às vezes é uma palavra, às vezes foi uma atitude, às vezes foi um gesto, às vezes foi até uma coisa que a pessoa deixou de fazer. Você esperava tanto que a pessoa fizesse e a pessoa deixou de fazer. E isso te trouxe um trauma e você precisa ser liberto nessa madrugada e você vai ser liberto. Nós vamos ser libertos para a glória do Senhor Jesus. Pegaram aí sua espada? Pegaram a Bíblia de vocês? Vamos ler junto comigo? Evangelho de Mateus, o seu capítulo 6 e o seu versículo 14, que nos diz assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoares aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Volta um pouquinho no versículo 12. Volta um pouquinho no versículo 12 agora junto comigo. Mateus capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 fala assim: e perdoai nossas dívidas, assim como perdoai os nossos devedores. Aqui é Jesus ensinando seus discípulos a oração do Pai Nosso. Do 9, do versículo 9 até o versículo 13 é a oração do Pai Nosso. Você vai encontrar Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, você vai encontrar a oração do Pai Nosso. Aonde eu acabei de citar o versículo 12 que fala: e perdoai nossas dívidas, assim como perdoai os nossos devedores. Só que após terminar a oração, após Jesus terminar a oração e ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele vem no versículo 14 e nos diz exatamente isso que eu acabei de mencionar aos irmãos. Seu Pai Celestial, Deus, seu Pai Celestial, o Pai Celestial é Deus, os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Irmão, vocês entendem? Olá, missionária Daisy, evangelista Daisy.
Vocês entendem, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é sério? Vocês estão entendendo que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um oba-oba, ele não é um evangelho de brincadeira, ele é um evangelho genuíno, um evangelho simples, mas um evangelho sério, muito sério. Porque não adianta. O próprio Cristo, ele está falando aqui pra gente, se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem algo contra nossas vidas, o Pai Celestial, ele não vai nos perdoar. Vocês estão entendendo que o evangelho, irmãos, não é oba-oba como a gente vê. Que o evangelho, quando eu falo que o evangelho é cruz, quando eu falo que o evangelho é renúncia, quando eu falo que o evangelho é humilhação, as pessoas não entendem. Acham ruim, às vezes, vira o bico. Porque hoje o pessoal acha assim que evangelho é exaltação. Evangelho é eu estar lá no topo e o povo lá embaixo e o meu... Não. Evangelho ainda é renunciar. Evangelho ainda é perdoar. E Jesus, nessa madrugada, ele está falando para nós, eu quero te curar de dores antigas. Eu quero te libertar de dores antigas. Eu quero te libertar de coisas que te fizeram desde a tua infância. Tem pessoas que têm carregado aqui traumas de infância, irmãos. Coisas de criança. E você precisa se libertar. Ah, mas eu não quero voltar ao passado. Você precisa. A tua alma necessita. Então, nessa noite, eu te convido, nessa madrugada, agora a nossa oração, a oração da libertação, vai ser justamente por isso, Senhor, me ajude a perdoar. Jesus, me ajude a amar. Aqueles que me ofenderam, aqueles que desde pequenininho, aquela palavra, sabe, que te magoou, que tá aí dentro, aquele gesto, ou aquela falta, como eu acabei de falar, se às vezes a gente espera tanto de pessoas, a gente acha que pessoas vão agir conosco da mesma forma que nós agimos com as pessoas, e muitas das vezes as pessoas não vão agir conosco da mesma maneira que nós queríamos que as pessoas agissem conosco. Então você precisa, Deus nessa madrugada, Ele quer te libertar, Ele quer libertar a tua alma, Ele quer que você seja livre, Ele quer que você, sabe, dê o grito da liberdade, Ele não quer mais que você seja um filho escravo, Ele não quer que você seja mais um filho oprimido, Ele quer que você seja liberto, liberto, liberto. Pessoas que têm traumas de pai, de mãe, de irmãos, de famílias que fizeram algo lá no passado. Deus está falando, libera o perdão. Seja livre. Quando você libera o perdão, é você que se liberta. É você que se liberta. Quando você libera o perdão, às vezes a gente fala, ai, vou liberar o perdão porque, né, a pessoa vai ficar livre. Não, quem fica livre é você. Você fica em paz, a sua alma fica em paz, a sua alma fica curada, fica lavada. Aprenda uma coisa, irmãos. Aprenda uma coisa, sabe? Não é o que fazem contra você, mas é o que você faz, o que você vai devolver. Isso que Deus vai cobrar. Eu aprendi isso com o pastor Ronaldo, com meu esposo. Eu sempre às vezes via assim, sabe, pessoas falar mal de nós. E ele sempre abraça, até hoje ele abraça e finge que nada aconteceu. Eu falo, mas meu filho, o povo tá acabando com nós. E um dia, falando pra ele assim, o povo tá acabando com nós. Eu falei pro pastor Ronaldo, falei, não, você é falso. Eu falei assim, como é que você sabe que a pessoa tá acabando com nós e você tá lá abraçando e beijando? Aí o pastor Ronaldo falou assim pra mim assim, ó, lá atrás, hein, lá no meu comecinho. O pastor Ronaldo falou assim pra mim assim, você ainda não conheceu o evangelho. Ele olhou pra mim e falou assim, às vezes as pessoas falam assim que o pastor Ronaldo é bem, né? O povo da nossa igreja fala que ele é o pacificador, né? Que eu sou a explosão e ele é o pacificador. Mas ele, irmão, quando ele pega pra falar com classe, com sabedoria,
Mas ele fala com toda a sabedoria do Senhor Jesus. E ele olha assim, nos nossos olhos assim, que você fica assim, até paralisado. E ele pegou e falou assim: você não entendeu o evangelho. Você ainda não entendeu o evangelho. Ele falou assim: o evangelho não é o que as pessoas dão para nós, mas é aquilo que nós devolvemos de volta. Porque Deus, ele não vai cobrar de nós o que fizeram para nós, mas Deus vai cobrar de nós o que a gente fizemos ao devolver. Qual é a forma que você vai devolver? Com amor, com paciência, com carinho, ou com revolta, ou com falta de perdão? Ou você vai fazer pior do que as pessoas fizeram? Porque, né, às vezes, como eu falei, se o velho homem e a velha mulher quer ressurgir de novo, e a gente fica naquela, assim, na defensiva. Agora vai ver com quem mexeu, porque eu sou filha do Deus Altíssimo, e blá, 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 blá. E aí começa aquelas orações de feiticeiro, que eu já que eu já falei pros irmãos. Falei esses dias, né, lá na igreja, no culto, que Deus não nos chamou como macumbeiros nem feiticeiros gospel, de ficar, é aqui no meu joelho, mexeu com a serva do Deus, mexeu com o servo de Deus, agora vai pro meu joelho. Eu expliquei pros irmãos, eu falei que até a nossa oração, irmãos, tem que ser a oração do amor. Sabe qual que é a oração do amor? A oração do amor é aquela que Jesus Cristo fez na cruz. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que falam, o que fazem. Converta, Senhor. Converta essa alma. Converta, Senhor Jesus. Liberta. Peça a libertação também para essas vidas. Peça a libertação também para essas vidas. Porque muitas das vezes, irmãos, essas vidas, elas fazem coisas assim que elas não sabem. São usadas muitas das vezes pelo inimigo. Como eu costumo dizer, irmãos, nós somos bênçãos, nós temos que ser bênção, ser luz, ser canal de bênção na vida das pessoas. Mas se a gente, irmãos, dá lugar à nossa carne, nós vira uma raça ruim. Nós vira olha, eu acho que a gente fica pior que Satanás na terra, irmãos, quando a gente dá lugar para nossa carne. Até Satanás nos desconhece, irmãos. Me perdoe falar dessa maneira aqui com os irmãos. Mas quando a gente dá lugar à nossa carne, até ele fica... Ah, Jesus, não precisei fazer muito, não. Então, vamos, hoje, quebrar isso logo. Quebrar isso logo. Se tem dificuldade, irmãos, de perdoar, hoje é noite, essa madrugada é noite, de você pedir para o Senhor Jesus, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Você precisa continuar. Você precisa continuar. A sua vida não pode ficar parada, estacionada por falta de perdão, porque você não consegue perdoar alguém ou porque você não consegue chegar a alguém e pedir perdão também. Porque nós também não somos perfeitos. Nós também erramos, irmãos. Nós também, no meio da nossa trajetória, no meio da nossa caminhada, nós precisamos reconhecer que nós também precisamos chegar em vidas, em pessoas e pedir perdão também. Porque a gente erra a todo tempo. Nós somos falhos, irmãos. Nós temos que reconhecer. Então eu quero que nessa noite, nessa madrugada, é essa oração que nós vamos fazer hoje. É essa oração. Você vai ser liberto desse mal em nome de Jesus. E você vai seguir a sua vida tranquilo. E se você precisar pedir perdão para alguém, peça. Seja livre, seja liberto. Receba as bênçãos do Senhor Jesus. Se precisar, chegue. Mande um WhatsApp. Sabe, se você não quiser ter esse contato, olha, tô te escrevendo aqui porque eu senti no meu coração, sabe, de te pedir perdão. Tô sentindo que a gente estamos meio assim, talvez, sabe, alguma coisa, se você percebeu que tem alguma pessoa que tá meio estranha com você, você nem sabe o porquê. Peça perdão e seja liberto, seja livre. Seja livre, seja liberto. Deus te chama para você ser livre. Não fique carregando traumas, não fique carregando pesos. O fardo de Cristo, ele é leve.
O fardo de Cristo, ele é leve sobre as nossas vidas. Amém? Deu para entender, para compreender? Vamos orar ao Senhor Jesus. Vocês conseguiram entender? Só me fala aí para a gente começar a nossa oração. Tem muita gente aí, irmãos, que tá magoado. É no seio familiar, viu? Que Deus tem me mostrado aqui. Brigas, discussões entre famílias, entre irmãos, entre irmãs. Deus, ele quer quebrar isso aí em nome de Jesus. Deus, ele quer quebrar isso aí, essas briguinhas, assim, às vezes uma palavrinha, às vezes do nada, às vezes, sabe, tá no momento de confraternização, aí um solta uma piada, outro, aí fica meses e meses sem se falar. Deus vai quebrar isso em nome de Jesus, no seio familiar. Palavras, coisas antigas que foram faladas e a pessoa ainda fica ali, tá aguardando. Quando vira e mexe, pá, taca na cara. Vira e mexe. Ah, você lembra o ano tal, do dia tal, do Natal tal, da festa tal, que você falou. Vamos jogar isso pra fora hoje. Vamos ser libertos disso hoje, em nome de Jesus. Amém? Se liberte também. Deus está ministrando agora no meu coração de relacionamentos antigos, relacionamentos que te causaram tanta dor, que hoje você tem tanta desconfiança, hoje você não consegue mais confiar nas pessoas, em outro relacionamento. Você acha que o homem é tudo igual, que o homem é tudo mentiroso, que mulher é tudo mentirosa. Deus está falando que vai te libertar disso hoje. Para a glória do Senhor Jesus, isso vai cair. Sabe, você fica assim na defensiva, sempre na defensiva. A pessoa chega para falar, uma pessoa chega, você fica assim na defensiva. Deus tá me ministrando aqui no meu coração. Justamente por conta disso, por conta de tanto trauma nessa área sentimental. Na área sentimental também, onde você já ouviu palavras, mulheres que já apanharam, mulheres aqui que já levaram na cara, mulheres aqui que já foram agredidas verbalmente, mulheres aqui que foram traídas, e o Senhor, ele vai te curar. Mas para isso, libera o perdão para esse homem que te agrediu, libera o perdão para esse homem que te feriu, libera o perdão, deixa ele ser livre, você ser livre também. Pastora, mas dói, mas machuca. Se você tiver que chorar, você chore nos pés do Senhor. Mas liberte essa alma, liberte essa vida. E se liberte também. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. Oh, Deus, obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Senhor, por essa hora, Senhor. Obrigada, Jesus, por essas vidas que estão aqui comigo, Pai, nessa madrugada, Senhor. E neste momento, Senhor Jesus, de oração de libertação, Pai. O primeiro dia, Jesus, nós oramos por nós pedimos pela nossa libertação. Segundo dia, Senhor, nós apresentamos vidas no Teu altar, Senhor. Pedimos pelo vida, Senhor, que vidas viessem ser libertas, Pai, restauradas, curadas, Pai, salvas, Pai. E hoje, Senhor, o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai, para a gente orar, Senhor Jesus, por esse sentimento nosso, Pai. Pela área do sentimental nossa, Senhor Jesus. O Senhor, meu Deus, tem me levado e conduzido, Senhor Jesus, a orar, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser libertos, Senhor Jesus, desse trauma, Senhor. Traumas, meu Senhor Jesus, que são desde pequenos, Pai. Pessoas, meu Deus amado, que ouviram, que foram agredidas. Pessoas, meu Deus amado, que foram abusadas. Oh, Senhor, meu Deus, oh, Jesus, entra agora, Pai, entra agora, Senhor Jesus. Desde a infância, Senhor Jesus, foi agredida, foi abusada, Senhor, meu Deus.
Meu Jesus amado, pessoas, mulheres, Pai, que tem trauma de homem, Senhor Jesus, não consegue, Senhor Jesus, mas confiar, Senhor Jesus, em homem, Pai. Oh, Jesus, na área sentimental, Senhor Jesus, das tuas filhas, meu Pai, eu venho nesta madrugada, Senhor Jesus, te pedir, liberta, Senhor, liberta, liberta. Nos ajuda, Senhor Jesus, a perdoar, Senhor, nós precisamos, Senhor, aprender a perdoar. Senhor, traz a nossa memória, Senhor, talvez, Pai, a gente até se esqueceu, Senhor, de pessoas, Pai, que já nos feriram lá no passado, mas ficou aqui, Senhor Jesus, aquela mancha, Pai. Ficou aqui, Senhor Jesus, no nosso coração, meu Deus amado, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele rancor, Pai. Toda raiz, Senhor Jesus, de amargura, Pai. Toda raiz, Senhor Jesus, de tristeza, Senhor. Toca agora no coração das tuas filhas, dos teus filhos. Limpa, Senhor Jesus, esse nosso coração. Nos ensina, Senhor, a amar. Nós precisamos, Senhor Jesus, aprender a amar com o Senhor. Nós precisamos perdoar como o Senhor, meu Pai. A tua palavra, Pai, nos ensinou hoje, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos ensinou, Senhor, que se a gente não perdoar, os nossos pecados não são perdoados, Pai. E Senhor Jesus, esta área é uma área tão difícil, Senhor. É tão difícil, Senhor, porque muitas das vezes, Pai, a gente até já perdoou. Muitas das vezes, Senhor Jesus, a gente já deu o primeiro perdão, o segundo perdão. Mas essa vida, Senhor Jesus, faz, Senhor Jesus, cada dia pior, Pai. Tem mulheres aqui, Senhor Jesus, que já perdoou, Senhor, a traição uma, já perdoou duas, já perdoou três, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e elas já não conseguem mais. Já não conseguem mais confiar, já não conseguem mais, Senhor, perdoar, Senhor. Limpa, meu Deus, o coração das tuas filhas, Pai. Limpa, Senhor Jesus, o nosso coração. Escreve, Senhor, uma nova história, Pai. Dores antigas, Senhor. Pessoas, Pai, amado, que tem traumas, Deus. Pessoas, Senhor, que ouviram, Senhor, algo na infância da mãe, ouviu algo na infância do pai, dos irmãos, Senhor, que machucou, Senhor, machucou coisas lá atrás, Pai, lá atrás, Senhor, lá atrás, meu Deus, traz à tona agora, Pai, traz à tona agora, Pai, traz à tona, Senhor, talvez, Senhor Jesus, foi incompreendido na juventude, Senhor Jesus, talvez, Senhor Jesus, na sua adolescência, na sua juventude, Pai, foi incompreendido, Senhor Jesus, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas mais próximas, Senhor, aqueles que era para estender a mão, Senhor Jesus, foi aqueles que mais apontaram, foi aqueles, Pai, que mais jogaram pedras, foi aqueles, Senhor Jesus, que mais, Senhor Jesus, apontou, foi aqueles, Pai, que mais, Senhor Jesus, falou, foi aqueles que mais, Senhor Jesus, caluniou, mais difamou, Senhor. Talvez essa vida, Senhor Jesus, ela precisava só de um apoio naquele momento. Talvez, Senhor, naquele momento, Senhor Jesus, nesse momento que tá vindo na mente de pessoas, Pai, essa pessoa só precisava de um abraço, essa pessoa só precisava de um carinho, essa pessoa só precisava de um abraço de mãe, de um abraço de pai, de um abraço de um irmão, de uma irmã, Senhor Jesus, e foi tão apontada, foi tão jogada. Pessoas aqui, Senhor Jesus, que foram jogadas, Pai, para fora. Deus me mostra aqui pessoas que a própria família expulsou do convívio familiar. Meu Deus, tenha de misericórdia. Meu Deus, no momento que você mais precisava da ajuda da sua família, a sua família te expulsou. E você tem esse trauma até o dia de hoje, mas o Senhor, Ele está te libertando desse trauma agora, em nome de Jesus. Você vai ser liberto. Vira e mexe, vinha na sua cabeça esse dia, essa hora, o dia que você mais precisou. Você se viu sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda dos familiares, aqueles que você mais precisava, aqueles que vocês mais contavam, te abandonou. Mas Deus, Ele está te falando: eu nunca te abandonei, meu filho. Eu nunca te abandonei, minha filha, e nunca vou te abandonar. Eu sempre segurei nas tuas mãos. Eu sempre estive do teu lado. É você que muitas das vezes não percebe que eu estou do seu lado. É você que muitas das vezes não percebe que eu estou do teu lado, mas eu nunca, nunca, nunca te abandonei. Jesus, Ele fala assim que tem vidas aqui que no momento da dor Ele te carregou no colo. Jesus está falando aqui que tem vidas aqui que falou assim: Senhor, o Senhor não estava lá. Naquele dia, naquela hora, parecia que o Senhor não estava lá, e Deus está falando assim:
negócio, eu estava lá, filha. Eu estava lá, eu vi, eu ouvi. Aquele dia que você gritou por socorro, aquele dia que você chorou desesperada, aquele dia que você sentiu vontade de se matar, aquele dia que você sentiu vontade de morrer, aquele dia que você sentiu vontade de sair desesperado pela rua, sem eira, sem beira, sem saber para onde ia, para onde vinha. Eu estava lá, diz o Senhor dos Exércitos, nesta madrugada. Aribiniki naramanássia, Ramanaya, Suriande, canta, Ramanássia, Ramanai. Pessoas, meu Deus do céu, que tá com raiva de Cristo, tem raiva de Jesus, achando que Jesus não estava lá, achando que Jesus o abandonou, achando que Jesus esqueceu. Pessoas que estão falando, Senhor, cadê a promessa? É tantos anos. Pessoas que estão olhando, falando, Jesus, é tantos anos, nada muda, nada muda, nada muda. Deus está falando, eu sempre estive. Eu sempre estive, eu estou. Jesus está carregando pessoas no colo agora. Deus me mostra assim, sabe, me dando uma visão assim de Deus colocando pessoas aqui, ó, no seu ombro, Deus fazendo assim, ó, na cabeça. Sinta-se acariciada pelo Espírito Santo de Deus, acariciado pelo Espírito Santo de Deus agora nessa madrugada. É isso que Deus está fazendo assim, ó. Deus está te limpando, Deus está fazendo assim. Aleluia, colocando você no ombro e passando a mão na sua cabeça, fazendo assim, ó. Eu sempre estive, filho. Eu sempre estive. Ora, manda suriande cantarabaia. Amandaia suriande cantaramandaia suriande cantaramanássia. Arabá suriande cantaramai. Ora, manda suriande cantarabá suriande. O Senhor acariciando vidas aí. Ó, o Senhor acariciando vidas aí neste momento e falando, eu sempre estive, eu sempre estou, no momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento das suas alegrias também, eu sempre estou, eu sempre estou, eu sempre estou, eu sempre estou. Eu nunca te abandonei, Ribiriki Naramanássia. Ramando Kandaramansai, Ramando Kenaramandácia. Eu nunca soltei a tua mão nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, diz o Senhor, eu nunca soltei a tua mão. Riminiki Narabassai. Ramanda Suriande Cantaramanássia. Entrega para mim, diz o Senhor, entrega para mim, entrega para mim. O Espírito Santo de Deus me conduz, aleluia, falar para ti nessa noite, nessa madrugada, entrega para mim. Entrega para mim essa vida que te magoou. Entrega para mim essa pessoa que te magoou, que te feriu. Apresente agora, entrega nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos esse trauma. Entrega nas minhas mãos esta palavra. Entrega, 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 entrega. Entrega, diz o Senhor, entrega agora nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos. Deixa eu te curar. Deixa eu te libertar. Deixa eu escrever uma nova história para você. Deixa eu escrever uma história, páginas de vitória, páginas de vitória. Todo trauma, todo trauma, todo trauma, todo trauma, Jesus, todo trauma, abusos, meu Pai, sexuais. Oh, Jesus, essa vida, sei que foi abusada, meu Pai. Tenha de misericórdia, Jesus, ajuda essa pessoa, meu Deus, a se libertar. Essa pessoa, Senhor Jesus, que muitas das vezes, Senhor, olha para o seu corpo, Pai, e se sente, Senhor, meu Deus, desprezada, Senhor. Tem nojo do seu próprio corpo, meu Pai. Tenha de misericórdia, liberta agora, liberta agora, liberta agora. Liberta agora, liberta agora, Senhor. Faça essa pessoa se amar. Faça essa pessoa, Senhor Jesus, se olhar, Senhor, com olhar de amor, com olhar de paz, Senhor. Faça essa pessoa se olhar e se amar, Senhor. Pessoas que têm traumas não conseguem se olhar no espelho, se acham feias. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vai ser liberta agora, Pai, liberta agora, Senhor, liberta agora, Pai, liberta agora, Pai, liberta, Senhor, liberta, liberta, Senhor, liberta, Jesus, entra com libertação, Senhor Jesus, nessa área, Pai, vai libertando, meu Deus, vai entrando, Senhor Jesus, nesta área agora, Senhor, liberta, Senhor Jesus, ajuda o teu povo, Pai, ajuda, Senhor Jesus, o teu povo, Senhor, mulheres, meu Deus amado, que forem, que
tem trauma, Senhor, de casamento, Senhor. Mulheres, meu Deus, que foram traídas, Pai. Mulheres que foram agredidas, Senhor Jesus, neste momento, Pai. Eu apresento para o Senhor nas tuas mãos, Senhor. Eu apresento em tuas mãos, Jesus, vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro. Vai de encontro, Senhor Jesus, a vida das tuas filhas agora, Pai. Todo trauma, todo trauma, todo trauma, todo trauma. Liberta, Senhor, liberta, meu Deus. Liberta, Senhor, liberta das palavras de acusação. Senhor, toda palavra de acusação, Senhor, meu Deus, desde a infância. Meu Deus, palavras de que você não vai ser, você não vai você não vai vencer, você não vai ser nada na vida. Todas essas palavras, Senhor, meu Deus amado, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta, liberta, liberta toda palavra contrária, toda maldição hereditária. Meu Deus, toda doença hereditária, meu Pai, toda doença que vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, por falta de perdão. Sim, Senhor Jesus, doenças, Pai, que vem na nossa vida por falta de perdão, Pai, caia por terra agora, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus amado, pessoas, meu Deus amado, que não conseguem, Senhor, aleluia, aceitar, meu Deus amado, a sua vida, Senhor, que olha para o seu passado, Senhor, e sente vergonha, sente muita vergonha do seu passado. Deus está falando, o passado ficou no passado, eu já escrevi uma nova história. O inimigo vira e mexe, fica tentando bombardear, colocar na sua mente coisas que você fez lá atrás. Aleluia, Jesus está falando, eu já te libertei, o meu sangue já te libertou, meu sangue já te curou, meu sangue já te libertou. Alabassuriande cantaramaná, suriande cantaramanai. Meu Deus, todo pensamento, Senhor Jesus, ao contrário, liberta agora, Senhor, todo pensamento ao contrário, Pai. Jesus amado, todo esse pensamento, Senhor Jesus, vira e mexe, Senhor Jesus, essa pessoa, Senhor, fica se lembrando, meu Deus, do passado, Pai, das coisas que fez, Senhor Jesus, lá atrás, Senhor. O inimigo, Pai, oprime no passado, Senhor. No passado, o inimigo fica tentando, Senhor, trazer à tona, tentando fazer. Lembra quem você era, lembra o que você fez. Você não é digna de estar na casa de Deus. E Deus está dizendo, você é digna sim. Você é digno sim. Você é digna sim. Seja liberto, seja liberto. O inimigo não vai ter mais poder de traumatizar, de colocar esses pensamentos na tua cabeça. Suriande cantaramanás, suriande cantaramanás. Seja liberto, seja liberto, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre nesta manhã, nesta madrugada, seja livre de toda a opressão do inimigo, seja livre de todo pensamento, seja livre de todo pensamento suicida, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Rabassuriandecano, o sangue de Jesus te cobre agora. 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 Jesus visita do alto da cabeça, a planta dos pés. O sangue de Jesus te cobre agora. Toda essa melancolia, toda essa vontade de chorar, esse desejo de chorar, é Jesus te limpando, te libertando. Se você sentir vontade de chorar, chore mesmo aos pés do Senhor Jesus. Chore mesmo nos pés do Senhor Jesus. Vai chorando, é o Senhor te libertando. O Senhor tá te curando, o Senhor tá curando a tua alma. O Senhor tá curando a tua alma, o Senhor tá curando a tua alma. Hoje é noite, hoje é madrugada de Deus curar a alma. Hoje é madrugada de Deus curar a alma. Todo trauma, todo trauma, todo trauma, em nome de Jesus. 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 Seja livre. Que sejamos livres. Libertos. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que possamos ser livres e liberto. Seja livre, seja liberto de toda a opressão do inimigo, de toda a opressão do inimigo, de toda a rejeição. Meu Deus, pessoas que se sentem aqui rejeitadas, seja livre, desde a infância.
desde a infância se sentem rejeitadas. Seja livre, seja livre, seja livre, seja liberto de todo esse espírito de rejeição. Todo esse espírito de rejeição caia por terra agora. Jesus te abraça agora. Jesus, ele te abraça agora. Sinta o abraço de Jesus. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Sinta o abraço de Jesus. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Se abrace e diga isso junto comigo. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Se abrace nessa madrugada e cante comigo. Me ama. Ele ranaya. Oya suyaya. Oya soaya. Rasoyande kandas. Yo soy andera soy kendara sai. Yorondo suriande vase de kondo yasaya. Nesoyan de suyans, de soyan de cans, ya soan de fuyas, ramoncho yasai, yo soy andaya de conso, ya soran de hayas. Yerayas, royo neyayas, yoyos noyayas, yoyos noyayas. Te ama, ele 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 te ama, te ama, te ama, te cura, ele te cura, ele te restaura. Ele te liberta e ele te diz: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Seja livre, libertos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, igreja do Senhor. Tempo de cura para nossas almas. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Finalizamos aqui o nosso terceiro dia para a glória do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo. Continue compartilhando, chamando mais alguém para estar aqui com a gente. Terça-feira, madrugada de terça-feira, tem mais. Eu só vou orar ao Senhor Jesus para saber se a gente vai ficar no horário da meia-noite ou das 3, né? Tô querendo voltar com vocês a ungir a casa no horário das 3 da manhã. Só vou orar ao Senhor essa semana, pedir confirmação para Deus se a gente continua com essa campanha de libertação, tá bom? Se a gente continua fazendo mais 3 dias de campanha de libertação, ou se a gente já pula para o próximo horário, que será às 3 da manhã.
Lembrando vocês que quando a gente for orar às 3 da manhã, é a oração onde a gente unge a nossa casa. Ok? Nós vamos fazer de novo aquele propósito que a gente fizemos da outra vez às 3 da manhã, ungindo toda a nossa casa, toda a nossa família para o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço aos irmãos. Continue orando por mim, eu daqui continue orando por você, irmãos. Todos os pedidos de oração que os irmãos têm me pedido, tanto no meu particular, eu tenho apresentado ao Senhor Jesus, tá? Os irmãos que às vezes me mandam mensagem, eu às vezes não apresento aqui na live, mas eu estou em constante oração, pedindo para Deus. E eu creio que o Senhor, Ele está nos alcançando, Ele está alcançando vidas, Ele está nos dando respostas de oração. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer, tá bom? Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente vai como se comunicando antes, tá bom? Eu vou avisando pros irmãos se a oração continua esse horário da meia-noite ou se a gente vai pular para as 3 da manhã, tá bom? Mas eu passo antecipadamente para cada um dos irmãos. Um beijo, compartilhe também essa live, essa oração com mais alguém. Deus assim nos abençoe a todos, fiquem com Deus.